Olá, com você, professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos de urbanização parte 2 e nessa aula falaremos de urbanização mundial e urbanização do Brasil. A princípio, querido estudante, você precisa entender que as cidades elas crescem de forma ordenada ou desordenada. Nos países ricos, normalmente elas crescem de forma ordenada, em virtude de um planejamento urbano, enquanto nos países pobres, conhecidos como subdesenvolvidos, essa urbanização se dá de forma desordenada. A princípio, nós precisamos recordar sobre a urbanização. Não esqueça que a urbanização ela surgiu paralela à Revolução Industrial, pois a cidade acabou se tornando super atraente, contribuindo para que as pessoas pudessem ir do campo para a cidade a partir daquela revolução. Não esqueça que a urbanização nada mais é que o aumento da população urbana a partir do êxodo rural, ou seja, a partir da migração do campo para a cidade. E não esqueça que existem inúmeros fatores. Esses fatores podem ser atrativos e podem ser repulsivos. Os fatores atrativos são aqueles fatores que ocorrem na cidade, né? Como, por exemplo, a existência de várias atividades econômicas. Se nós compararmos o campo com a cidade, o campo ele tem menos atividades econômicas que a cidade. Logo, na cidade, você tem a possibilidade de melhorar de vida. Já no campo, nós percebemos inúmeros problemas, como a concentração de terras, ok? E, claro, a mecanização agropecuária ou agrícola. Tanto a concentração de terras como a mecanização agrícola desestruturam a economia exatamente daqueles países pobres. Por quê? Porque nos países pobres, as pessoas que estão no campo, normalmente, elas têm baixa escolaridade e, às vezes, infelizmente, elas não são absorvidas, né, pelas pessoas que trabalham no campo com eficiência, com tecnologia e monitoramento. E essas pessoas são dispensadas. E, na ausência, né, da terra, do patrimônio nas suas mãos, elas fazem com que essas pessoas migrem do campo para a cidade, surgindo assim, então, a urbanização. É nesse contexto que você precisa entender a diferença da urbanização entre os países ricos e a urbanização dos países pobres. Não esqueça que os países ricos são chamados de países desenvolvidos. Perfeito? A urbanização desses países desenvolvidos é uma urbanização considerada antiga, ou seja, uma urbanização que começou paralela à Revolução Industrial. Claro, começou com seus problemas, mas com o planejamento urbano, né, com investimento na saúde, com investimento na mão de obra, com investimento em educação, acaba garantindo uma cidade ordenada, uma cidade que vai ter menos problemas urbanos, diferente de países subdesenvolvidos, onde essa urbanização ela é uma urbanização recente, né? Ela é uma urbanização tardia, que data exatamente ali do século XX, mais precisamente a partir da segunda metade do século XX. Logo, é uma urbanização que ainda está em processo de organização, que ainda está em processo de planejamento urbano, portanto, é marcado por uma urbanização desordenada. Observe claramente a imagem. Aqui você percebe uma cidade muito mais planejada, aqui você percebe parte de uma cidade desordenada, marcada pelo processo de favelização. É nesse contexto que você precisa falar sobre a urbanização do Brasil. Hoje o Brasil é um país urbanizado, onde mais de 80% da população brasileira reside em médias, pequenas e grandes cidades. Então eu posso dizer que o Brasil é um país urbanizado. Não esqueça que essa urbanização do Brasil ela ainda é recente. Ela começou com a Revolução Industrial brasileira, implementada em 1930 com o governo Vargas. Nesse momento a população ainda estava em grande parte no campo, mas à medida que a industrialização do Brasil vai se consolidando, principalmente mais tarde no contexto da Segunda Guerra, após a Segunda Guerra Mundial, né, no contexto da Guerra Fria, a cidade se tornou muito mais, né, atraente. Então, nesse contexto, a população começou a migrar do campo muito mais para a cidade. Então, concluindo, eu posso dizer que a urbanização do Brasil também esteve, né, surgindo paralela à Revolução Industrial em 30, mas se consolidou com essa Revolução Industrial, crescendo cada vez mais tarde no contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Portanto, a urbanização do Brasil, de fato, se consolida no contexto pós-Segunda Guerra, conhecido, portanto, como ordem
bipolar. Não esqueça que entre os determinados fatores que contribuem com a urbanização do Brasil, hoje há um predomínio dos fatores repulsivos. O que é que mais contribui para que as pessoas vão para a cidade? Primeiro, a concentração de terras. Não esqueça que hoje grande parte das terras brasileiras, apesar de serem minifúndios, mas grande parte dessas terras estão concentradas em latifúndios. Essa concentração de terras acaba gerando conflitos agrários. Vimos no vídeo anterior, não esqueça, que nesses conflitos agrários lá, no espaço agrário, nós vimos que nós temos diversos agentes. Temos o latifundiário, o poceiro, o peão, o colono, o índio, o grileiro, o INCRA, o jagunço, o pistoleiro e a polícia. É diante da eminência e da fundamentação e, claro, infelizmente, do aumento desses conflitos agrários que as pessoas migram em massa do campo para a cidade. E para contribuir ainda mais para que essa massa de pessoas possam ser expulsas do campo para a cidade, ainda vem a mecanização agrária. Essa mecanização agrária faz com que as pessoas possam perder o emprego, possam perder até suas terras, assim, forçando a migrar para a cidade. Bem, é nesse contexto que você precisa entender que as cidades brasileiras, elas têm crescido de forma desordenada. Logo, a presença de inúmeros problemas. Entre eles, nós temos o desemprego, gerando a informalidade na economia, gerando o aumento do mercado informal, ou seja, gerando o aumento do número de ambulantes, no nosso país. Além disso, nós temos as ocupações urbanas, marcadas pelo processo de favelização, marcada pelo processo de aumento dos cortiços. Isso porque nós estamos numa crise habitacional. Em outras palavras, nem todas as pessoas têm acesso à moradia, nem todas as pessoas têm acesso à casa própria. E paralelo a isso também, nós ainda temos o aumento dos problemas urbanos. A gente percebe claramente a existência do aumento do desmatamento na cidade, o aumento do acúmulo de lixo, o aumento da poluição atmosférica, representada pelas inversões térmicas, as ilhas de calor, assim como a concentração de inúmeros poluentes que vão gerar inúmeros problemas respiratórios, inúmeros problemas visuais, assim como inúmeros problemas relacionados à nossa saúde. Perfeito? Essa foi a nossa aula. Um forte abraço, fique com Deus, deixe seu like e até o próximo vídeo e a próxima aula.